Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical classe única, online, né? A penúltima aí dessa safra. Que Deus continue nos abençoando com a sua grande misericórdia, como sempre, né? Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, nós somos gratos por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor pelas nossas vidas. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, que possamos refletir em mais uma das marcas de uma igreja saudável e que o Senhor nos capacite, Senhor, a amadurecer, a crescer para a honra e glória do Teu nome dentro do que o Senhor tem. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje chegamos na 8ª marca de uma igreja saudável, apontada ali pelo Dever no livro, né? Temos seguido aí como referência, 9 marcas de uma igreja saudável. E a marca da vez é o discipulado. Discipulado. Uma igreja que entende o valor do discipulado é uma igreja que já percebeu o valor dado por Deus ao crescimento espiritual de cada membro da igreja local. Então, basicamente, uma igreja saudável, ela se caracteriza por um interesse sério pelo crescimento espiritual por parte dos seus membros. Então, em uma igreja saudável, as pessoas querem melhorar, né, no seguir a Jesus. Então, nós precisamos crescer espiritualmente. Essa não é uma opção para a vida do cristão, para a vida do crente. Mas como que nós crescemos? Que tipo de igreja cultiva, né, o discipulado entre os seus membros? Certamente uma igreja saudável. O crescimento se dá por meio do discipulado, né? Então, na igreja, na prática, uma igreja que se propõe a viver cada uma das marcas que nós vimos até aqui, demonstra o desejo pelo crescimento que a palavra de Deus requer de nós. Então, a pregação expositiva, a teologia bíblica, o entendimento bíblico da conversão, o entendimento bíblico da evangelização, da membresia da igreja, da disciplina eclesiástica, né? Isso tudo contribui para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Então, é comum ouvir pessoas que nunca foram discipuladas na vida. Aceitaram a Jesus e passaram a uma dinâmica de serviço dentro da igreja sem que houvesse a preocupação de uma instrução mínima em questões básicas da fé, né? O que leva a pessoa, muitas vezes, a alicerçar as suas convicções no campo da opinião pessoal, naquilo que ela pessoalmente entende ser o certo, ser o bom, e não no que a palavra afirma a respeito dessa ou daquela questão. Então, há aqueles que também, por outro lado, receberam certa dose doutrinária, mas que não receberam um discipulado consistente no que diz respeito à aplicação destas doutrinas no viver diário, né? De forma a confrontar o eu, a confrontar a própria carnalidade, né? Visando o coração, a transformação de caráter. Um verdadeiro discipulado que considera o crescimento espiritual conduz o indivíduo ao conhecimento bíblico que se traduz em mudança de vida. Isso se dá, então, pelo investimento em vidas, né? E um investimento que envolve o tempo, que envolve oração, investimento de instrução, de prestação de contas por meio de um relacionamento. Em outras palavras, você e eu, nós precisamos estar engajados no processo de santificação, entendendo que o caminho de Deus, mais uma vez, envolve o uns aos outros, envolve essa mutualidade bíblica. Então entenda a sua autodefinição como tímido,
como reservado, ela precisa ser vista como uma característica a ser despojada, a ser deixada de lado. Não pode mais ser uma desculpa para que você continue vivenciando um não engajamento com relação a discipulado, com relação a uma vida de santificação. Porque você você precisará revestir-se de humildade e de um desejo profundo por ver o caráter de Cristo sendo forjado na sua própria vida. E isso se dá por meio de um discipulado, de uma entrega que envolve a confissão de pecados, inclusive, né? Que envolve essa busca, né? Esse desejo por ser mais parecido com Cristo. E isso se dá no relacionamento com irmãos maduros na fé, com o próprio corpo de Cristo. Há determinadas áreas que nós não conseguiremos vencer sozinhos e que ninguém passa, por exemplo, a conhecer o caminho bíblico ou tem a mente renovada apenas porque tem a boa intenção de vivenciar isso. Então é necessário percorrer um caminho de reconhecimento dessa necessidade, né? A necessidade que todos nós temos de discipulado, de cuidado, de vivenciar a mutualidade bíblica. Daí a necessidade de nós encontrarmos em nosso caminho homens e mulheres sábios que já percorreram determinado caminho antes de nós e que podem ser esse instrumento de Deus em nossas vidas. Então, na verdade, não se tratam de pessoas perfeitas, né? Pelo contrário, são pessoas que também vivenciam o discipulado, ao mesmo tempo em que discipulam outras. Então, essa relação, né, que envolve o ser discipulado e o discipular, ao mesmo tempo, de forma simultânea. Isso porque não existe ninguém que não necessite de uma busca constante por transformação por meio do discipulado. Ou seja, nós precisamos de pessoas sábias e maduras para nos discipular, mas essas pessoas são capacitadas por Deus justamente porque elas também vivenciam essa dinâmica de prestação de contas em relação à sua própria vida. Então, o plano de Deus é que nós cresçamos por meio da edificação mútua. Você deve ser discipulado por alguém e deve estar preparado e ativo no discipulado de outro. Isso é andar de forma saudável, é isso que Deus espera de nós. E aqui então torna-se necessário compreender um pouco mais sobre o significado do discipulado. Nós arranjamos desculpas para permanecermos inertes nos dois lados dessa moeda. No lado que envolve o ser discipulado, nós nos desculpamos com a falta de tempo, né? Fazemos um pré-julgamento sobre os demais irmãos, como se não houvesse, né, ninguém que pudesse andar com você, o que não deixa de ser uma postura arrogante, né, da própria negação, de certa forma, do agir do Espírito Santo em nós e através de nós, né? A alegação de timidez também é uma outra desculpa, né? E, enfim, a nossa capacidade criativa, então, para arranjarmos desculpas, ela é gigantesca, né? Então, nós, para não nos expormos, para não nos submetermos ao querer de Deus nessa relação de prestação de contas sobre como temos vivenciado a nossa vida, nós somos campeões aí de arranjar mil desculpas. Do outro lado dessa moeda, o ser um discipulador, as desculpas tomam uma roupagem de humildade, digamos assim, né? Quem sou eu para discipular alguém? Eu não sou digno, eu sou muito pecador para discipular alguém, eu não sou capacitado, né? Então, o comodismo disfarçado de humildade, basicamente. É claro que nós precisamos ter experimentado, né, um relacionamento ali com o Senhor, de intimidade, ter trilhado minimamente, né, o caminho proposto por Ele para um viver justo e santo. É claro que nós temos que andar este caminho, trilhar esta jornada de santificação. Mas nenhum de nós será perfeito nesse tempo aqui, né? Somente na glória.
E ficar esperando a perfeição para edificar a vida do nosso irmão é uma desculpa para não fazer. Porque essa espera será até o último dia da nossa vida. Se você ficar esperando ser perfeito para poder edificar, para poder cuidar de outros, para poder discipular outros, então essa é a melhor desculpa que você vai ter, porque o processo de santificação e a perfeição, eles se encerram na glória, né? Não é aqui, não é agora. O que é discipular? E aí a definição apresentada por Dever, né? Discipular é ajudar outra pessoa a seguir a Jesus, buscando o seu bem espiritual, para que ela seja mais como Cristo, mais parecida com Cristo. É algo simples, é muito mais simples, né? Nós que acabamos complicando essa ideia de discipulado, né? Mas basicamente é você ajudar outra pessoa a seguir a Jesus. Essa é a base, esse é o cerne do discipulado. Você não precisa ser um PhD em teologia para cumprir com esse papel. Então, ao olharmos para Mateus capítulo 28, a grande comissão, nós percebemos que a comissão é para todo o discípulo. Os discípulos discipulam, basicamente. Então, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. Essa não é uma tarefa exclusiva daqueles que se tornaram missionários. Essa é uma tarefa para todo discípulo. É a agenda de Deus para as nossas vidas. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. É interessante perceber um ciclo aqui que não tem fim nessa grande comissão aqui. Cristo, abre aspas, né? Cristo ordenou que os seus discípulos fossem e fizessem discípulos, batizando e ensinando novos discípulos a guardarem tudo o que Cristo ordenou. E o que Cristo ordenou? Essa ordem do Senhor envolve ir e fazer novos discípulos, batizando e ensinando a guardar aquilo que Cristo ensinou e assim por diante. Então é uma atividade que ela se retroalimenta, ela nunca acaba, né? Um discípulo faz novos discípulos, que faz novos discípulos e que discipula por meio da instrução, por meio de guardar as ordens dadas pelo Senhor. Você é um discípulo de Jesus? Então você tem o dever de fazer discípulos. Isso envolve envolver-se com pessoas de forma ativa, de forma intencional, né? Sair da tua zona de conforto mesmo. Dedicar-se a conhecer as Escrituras, dedicar-se a conhecer, a aprender a como aplicar essa palavra na dependência do Espírito Santo e isso ser desenvolvido nesse relacionamento com os teus irmãos em Cristo, tanto quando você está na condição de ser aquele que instrui, quanto você está na condição daquele que está sendo instruído, né, por alguma necessidade específica, por alguma fase na vida, né? Fato é que todos nós estamos nesses dois lados da moeda, ou deveríamos estar. A ideia de perfeição para agir não é bíblica, não é bíblica. É claro que se você está vivendo uma vida de pecado sem arrependimento, então naquele momento você precisa urgentemente buscar ajuda de um irmão mais maduro na fé, você precisa ser discipulado, né? Não buscar ajuda pode colocar a sua vida espiritual em risco, você pode sofrer consequências graves, né, por não buscar ajuda, por não se colocar numa postura de, olha, eu preciso de socorro, eu preciso ser discipulado, a minha vida está um lixo, minha vida está uma bagunça, eu preciso ser reorientado, né? É claro que não dá para você viver uma vida em pecado e querer, né, ficar aí como se isso fosse nada, porque Deus
se importa com o pecado e ele deseja que a gente tenha uma vida transformada e esteja em atitude, né, de cuidado, né? Mas quando nós estamos precisando ser cuidados, então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Mas você precisa entender também que não haverá um momento em que você chegará à conclusão que você está pronto para discipular, né? Se você sabe abrir e ler a Bíblia com alguém, né? Se você pode, então, ali se reunir e orar com um irmão, então você já está ali pela ajuda, pela capacitação do Espírito, mais capacitado, muito mais capacitado do que você imagina, do que você pode imaginar, né? Você tem algo a oferecer, porque a tua autoridade vem das Escrituras, né? A tua vivência e experiência foi firmada na palavra, nos princípios bíblicos. O Dever, ele comenta, ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo como Jesus fez. Jesus é o nosso referencial de cuidado, de discipulado. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial do fazer discípulos. Então, focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo. Assim como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A definição de Dever aqui nos dá um novo fôlego, né? Parece ser suficiente, inclusive, para nos encorajar a discipular outros. A tua experiência com o Senhor, né, de buscar obedecer a palavra, isso traz bagagem, isso traz conhecimento, isso traz sabedoria que vem do alto. Então, discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Trata-se de algo simples. Discipulado não precisa ser algo complicado. O alvo é ser como Jesus. E para isso você precisa ser intencional. Você deverá buscar alguém que deseja crescer também. Então, abra os teus olhos, busque alguém que deseje crescer, que entenda essa dinâmica de cuidado, né? E aí a gente precisa, claro, em todas as esferas ir instruindo a igreja para que ela entenda e amadureça nesse entendimento de que todo mundo deve estar engajado nesse processo de discipulado. Mas você que já despertou para isso, procure alguém dentro da igreja que esteja disposto a crescer e seja intencional com essa pessoa. Nós não vamos ter como obrigar ninguém a fazer nada, mas existem pessoas desejosas de cuidado e de crescimento. Foque nessas pessoas. Você que já despertou para a necessidade de ser um discipulador, foque nessas pessoas. Procure alguém que deseje crescer, que deseja ter um compromisso de andar junto, né? Porque deseja ser mais parecido com Jesus. Alguém que reconheça essa necessidade e esteja então disposto a se submeter ao senhorio de Cristo. Então, quando nós temos alguém que entende a necessidade de ser um discipulador com alguém que entendeu que precisa ser discipulado, então é um casamento perfeito, né? E os verdadeiros discípulos que estão andando de forma consistente para a maturidade, chegarão à conclusão de que esse é o caminho bíblico, porque esse é o caminho revelado nas Escrituras. Então, na prática, esse relacionamento com alguém que deseja, que já amadureceu, na verdade, né, que está andando em obediência, porque eu vejo assim, alguém que deseja pode dar essa falsa ideia de que assim, como se fosse uma opção, né? Mas não é uma opção. Mas é claro que nós não podemos forçar ninguém a fazer nada. Então por isso que eu vejo que é um desenrolar de um amadurecimento na caminhada cristã. É claro que com aquele que a gente já evangelizou, nós somos os responsáveis por mostrar para eles já de cara a importância e a necessidade de um engajamento de discipulado. Mas eu me refiro àqueles que já cresceram na igreja, que nunca foram discipulados, que têm vivido uma certa independência, que como se isso não fosse importante. Infelizmente nós não temos como forçar ninguém a fazer nada, mas nós temos como sim alertar uns aos outros sobre a importância do discipulado e de como ele é bíblico. É só olhar para Mateus 28, que é o texto que nós lemos hoje,
e ali já está implícito e já está direto, já está explícito também essa necessidade de discipulado, de cuidado. Este relacionamento, né, que é um dever nosso como discípulos e que flui melhor com aqueles que desejam, que querem se submeter diante de Deus, esse relacionamento deve envolver pelo menos 4 aspectos aqui. Deve envolver o ensinar, deve envolver o corrigir, o servir de modelo e o amar. O ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. Essa é o que sustenta esse relacionamento de discipulado. O andar junto é mais do que simplesmente conversar sobre a vida, né? É trabalhar para que ocorra conversas espirituais significativas. É conversar sobre a Bíblia, é conversar sobre Cristo, sobre o Evangelho e como que estas verdades espirituais elas interagem, né, na nossa vida. Como que isso é aplicado nas nossas vidas. Então, o foco, a ênfase do ensino deverá considerar o momento em que a pessoa se encontra, claro, a fase em que ela se encontra, a área que ela está ali solicitando ajuda, um conselho, mas apontando para Cristo, apontando para os princípios bíblicos, apontando para o que a palavra de Deus revela. Então, nós temos que olhar assim para o momento que a pessoa se encontra, nós temos que ser sensíveis às áreas em que a pessoa precisa se desenvolver, né? Você, então, pode utilizar-se aí de várias ferramentas, de várias oportunidades que nós como igreja tentamos colocar, né, em obediência a Deus, para que essas conversas de discipulado sejam intencionais, sejam mais orgânicas, mais fluidas, né? Você pode utilizar-se do sermão de domingo, você pode ler a Bíblia junto, você pode ler um bom livro cristão e ir desenvolvendo de forma intencional essa questão do ensino, né? Não apenas só em torno das demandas que surgem, mas claro, essas demandas precisam ser reorientadas segundo as Escrituras, mas também seguindo talvez uma lógica, né? Vamos ler a Bíblia juntos, e aí conversando sobre os assuntos que naturalmente vão surgindo no texto, né? Esse também é um caminho. Mas esse ensino, ele precisa considerar as ordens dadas por Cristo Jesus. As ordens dadas por Deus por meio da sua palavra. E nós temos que despertar no outro a necessidade de guardar tudo o que foi dito. Aí a importância, né, de estar vinculado numa boa bibliologia, né, de crermos na suficiência das Escrituras e por aí vai. O segundo aspecto aqui que deve estar presente neste relacionamento de discipulado é o corrigir, a correção, né? Falar a verdade, apontar em amor para os erros e pecados que a pessoa às vezes não enxerga e às vezes até ela discorda, mas não importa a opinião, o que importa é a palavra do Senhor. Então, neste relacionamento de discipulado, você, como aquele que discipula, aquele que é mais maduro na fé, precisa ter a intrepidez, a coragem e não negociar os princípios bíblicos e exortar a pessoa. Às vezes você vai tremer nas bases, mas você precisa orar, você precisa ter o compromisso com o Senhor de falar aquilo que precisa ser dito. Olha, você precisa abandonar essa prática. Olha, a maneira como você age não corresponde com o que Deus pede de você. E você, então, nessa condição de irmão mais velho, né, de cuidador, precisa ser direto, precisa ser objetivo, né, precisa corrigir, ser este instrumento de ensino e de correção na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ter coragem, né, uma coragem que vem da convicção bíblica. Esta convicção bíblica que vai nos dar cada vez mais coragem para confrontar, para exortar, para consolar ali e admoestar o nosso irmão. Então, uma relação de discipulado com alguém que só fala o que você quer ouvir é perder tempo. É perder tempo, né? Então, procure alguém maduro na fé que tenha a disponibilidade, a disposição, a submissão de abrir a palavra para instruir você biblicamente. Reconheça que você precisa de ajuda, né? E dependa totalmente do Senhor para também ser este instrumento
na vida dos teus irmãos em Cristo. Servir de modelo. O ensino por meio do exemplo, né? O ensino por meio do exemplo tem um poder imensurável, né? É claro que nós estamos nos referindo aqui a um exemplo que reflete Cristo, né? É um exemplo que reflete Cristo. Eu, como cristão, tenho oportunidades de me conformar à imagem de Cristo a cada dia, e isso tem um objetivo também, que é refletir o poder de Deus, né, através da minha vida, e isso dentro de um relacionamento de discipulado conta muito, né? Então isso vai envolver você, né, ser hospitaleiro, você receber a pessoa na sua vida, né, na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, esse compartilhar, né? Então, jovens e adolescentes com famílias desestruturadas podem ver como que um pai piedoso lidera um culto familiar, né? Nós somos esse referencial como crentes para aqueles que não têm referenciais, né? Ou os referenciais são muito distorcidos, né? São antibíblicos. As mulheres poderão, moças, né, poderão testemunhar como uma mãe com 3 filhos faz para lidar com essas crianças, para, né, cuidar delas. Então, é claro que cada um destes modelos não são perfeitos, mais uma vez, mas até mesmo nessa imperfeição, nas fraquezas dos modelos, né, que temos, né, dos nossos irmãos que estão há mais tempo aí caminhando, trilhando o caminho da fé, até mesmo nas fraquezas deles, nós temos oportunidades de aprender, e nas nossas fraquezas nós temos oportunidades de ser um testemunho vivo, até mesmo com as nossas falhas, por meio do arrependimento, por meio da fé, né? O quarto aspecto, o amor, né? Basicamente, então, ele envolve... Ixi, meu celular aqui, peraí. Ok, então o quarto aspecto desse relacionamento de discipulado, né? Eles não estão em ordem, né? Mas é o amor, né? Amar. Então, basicamente, envolve você se importar e buscar os interesses daquela pessoa em primeiro lugar, né? Você considerar o outro superior, né? Agora, é claro, não colocar... cada um está no seu devido lugar, né? Não é endeusar pessoas, não é agora viver girando em torno de pessoas, mas é sim um amor que envolve buscar os interesses do outro em primeiro lugar antes dos teus próprios interesses. É pagar um preço, né? Para você ser um discipulador, para você investir na vida do teu irmão, você terá que pagar um preço, mas esse é um privilégio, porque ao mesmo tempo que você está cuidando, o Senhor vai te instruindo, o Senhor vai te exortando, o Senhor vai te confrontando. Então, vai envolver este amor que envolve ser paciente com as imaturidades, né, do teu irmãozinho ali. E isso é um caminho que precisamos da capacitação do Espírito Santo, né? Agir em bondade com aquela pessoa, né? Envolve orar continuamente e até mesmo, então, como bem disse o Dever aqui, sofrer como quem tem dores de parto até que Cristo seja formado naquela pessoa. Então envolve paciência, envolve tempo, envolve você realmente querer ver o caráter daquela pessoa sendo moldado e você então, no que depender de você, não medir esforços, né, para cumprir com o teu chamado, né, cumprir com o ID que Jesus deu para cada um dos seus discípulos. Esse é o caminho de amadurecimento e crescimento para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ter em mente que uns dos sinais de crescimento, de amadurecimento na fé, é uma santidade crescente. Isso diz muito a respeito da nossa posição com Cristo, da nossa salvação, essa característica, né, de amadurecimento na fé, uma santidade crescente que entende a mortificação do eu. Então a igreja ela deve ser caracterizada por um interesse vital por esse tipo de santidade na vida dos seus membros. E isso passa pelo discipulado. Isso passa por esse engajamento que vai além do tapinha nas costas ali no domingo depois do culto, né? E isso precisa ser
entendido por cada membro da igreja local, porque essa tarefa ela é impossível de ser realizada apenas por uma pessoa. Cada membro precisa entender o seu papel de cuidado, de discipulado, e esse discipulado firmado nas Escrituras, não no teu achismo, não na tua opinião, né? Você precisa se confrontar, né? Quando vem uma demanda de alguém traz uma demanda para você, você tem que pensar, peraí, o que a palavra de Deus revela sobre isso? Quando eu abrir a minha boca, eu estarei expressando apenas a minha opinião ou estarei expressando o que Deus fala na sua palavra, a vontade dele? Então, se dispor a ser um discipulador, né, a ter esse cuidado pelo outro, faz com que você busque mais, né? Faz com que você cresça mais e se conforme mais à imagem de Cristo, porque você tem essa responsabilidade na vida do outro. Agora entenda, todo mundo tem essa responsabilidade dentro do corpo de Cristo, né? E até mesmo você que aceitou Cristo há pouco tempo, você já tem o que oferecer para outro. Você tem o próprio evangelho para proclamar ali para outra pessoa, e aqueles poucos passos que você já deu já são suficientes para você também caminhar com essa pessoa, né? Então, na medida em que você está engajado no processo de discipulado, você tem sempre o que receber, porque estamos todos num processo de santificação, e todos nós, porque estamos recebendo, também temos o que oferecer, porque não está em nós, mas está afirmado na própria palavra. É por isso que Paulo ele também entrega o que ele também recebeu, né? Ele não precisa inventar moda, não precisa inventar texto, não precisa inventar nada. O que ele recebeu, ele entrega. Então todos nós temos o que dar, o que edificar, o que investir no crescimento na vida dos nossos irmãos. Então o discipulado pressupõe um desejo por santidade. O discipulado pressupõe um desejo por santidade, a ponto de nós trilharmos o caminho da disciplina bíblica se for necessário. Então, quando nós negligenciamos esse caminho, o resultado são discípulos que crescem com dificuldades, que crescem sem entender que a vida cristã é uma coisa séria, que não dá para continuar do mesmo jeito, não dá para querer ser um discípulo de Jesus e continuar vivendo de qualquer jeito. Não dá, essa conta não fecha. Então, a confrontação com amor, ela é fundamental no relacionamento de discipulado. Se nós estamos ensinando o que Jesus nos ordenou, então já está implícita aqui essa confrontação, porque o nosso coração ele é voltado para as obras da nossa carne. Então se eu tenho que ensinar o outro o que Jesus ordenou, ensinar o outro a guardar o que Jesus ordenou, já está implícita essa relação de discipulado que envolve confrontação bíblica. Pelo simples fato de que o teu coração e o meu coração desejam coisas que são contrárias ao que Deus deseja, por nós mesmos, na nossa carne. Então, cada vez que nós nos expomos à palavra, nós estamos sendo expostos a uma confrontação. O relacionamento de discipulado tem a ver com confrontação. Uma confrontação que deseja ver o caráter de Cristo forjado no outro. Então, abre aspas, quando as igrejas não confrontam o comportamento impuro de seus membros, os discípulos se tornam confusos e inseguros quanto à vida que honra Cristo. A igreja tem obrigação de ser um instrumento de Deus para que as pessoas cresçam na graça. Influências maduras que visam a santidade numa comunidade de crentes unidos em um pacto podem ser ferramentas nas mãos de Deus para o crescimento do seu povo. Então há este compromisso, diante de Deus e uns com os outros no momento que nós nos tornamos membros de uma igreja local. Influências maduras que visam a santidade dentro deste compromisso, vão ser um instrumento para o crescimento do seu povo, para o nosso crescimento pensando em qualidade, não em quantidade. Embora essa qualidade ela também ela se expresse até mesmo em quantidade. Porque uma igreja que se propõe a colocar em prática esses princípios, estas marcas de um viver saudável, ela tende a crescer, numericamente também. É claro que isso é secundário, mas anda junto de certa forma.
né? Não é o nosso alvo principal, tanto é que a gente tem até a classe Fundamentos, né, para que a gente, para que as pessoas entendam que se tornar membro dessa igreja implica compromisso, implica um compromisso de mutualidade, que envolve o engajamento em discipulado, que envolve participar de um pequeno grupo, que envolve estar ativo na escola bíblica dominical, que envolve vir à igreja para cultuar o Senhor por meio do culto, né, em cuidado mútuo um pelo outro, né? Então, o nosso interesse não é que crescer apenas por crescer numericamente, mas é crescer em maturidade espiritual. E certamente, você entender que você precisa ser cuidado, e você entender que você tem a responsabilidade de cuidar do teu irmão em Cristo, e a nossa ordem, o nosso alicerce é as Escrituras, então nós não estamos desamparados, nós temos tudo que necessitamos para viver uma vida justa, uma vida de piedade, né? Então, esse caminho nos proporciona um crescimento saudável, né? Um crescimento em maturidade. Então, implicações para a nossa igreja. O que desejos nossos que estão em concordância com o que Deus espera de nós. Todos nós devemos buscar um irmão mais maduro para que nos ajude a seguir a Cristo. Todos nós. E todos nós devemos ajudar um irmão mais novo a crescer na fé. Essa é a responsabilidade de cada membro da igreja. Então, o alvo é criar uma cultura em que todos entendam que o discipulado é algo normal da vida da igreja. Que ajudar os outros a seguir a Jesus é a forma como nós seguimos Jesus. Então, esse é o nosso alvo. Nós precisamos inculcar isso, né? Essa ideia de independência, de cada um na sua, de tu não tem nada a ver com a minha vida, isso não é bíblico. Agora, é claro que nós somos pessoas livres, né? Nós temos que... Essa dinâmica de discipulado não é para gerar uma codependência, né? Onde a pessoa não sabe mais nem tomar nenhuma decisão na vida, mas é justamente conduzir a pessoa à maturidade espiritual para que ela aprenda a discernir com a sabedoria que vem do alto as decisões que honram a Deus e aquelas que ela não deve nem chegar perto porque desonram o Senhor e os princípios da palavra. Isso se dá por meio do discipulado, por meio, nossa, estou aprendendo mais, entendi, obrigado por esse conselho, obrigado por essa ordem que está estabelecida na palavra, né? E assim a gente vai crescendo. O apóstolo Paulo, cumprindo com o seu papel, ele investe na vida de quem? De muitos homens, de muitas mulheres, mas especialmente ali na vida de Timóteo. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, é o próprio exemplo do que ele pede ao seu discípulo. E o que ele pede ali em 2 Timóteo nós lemos: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha a dinâmica do discipulado. Paulo instruindo Timóteo, né, de algo que ele também recebeu, para que ele instrua outros homens idôneos, né, que sejam capacitados para instruir outros homens. E aí esse ciclo, ele gira de acordo com o que está no coração do Senhor. A dinâmica do discipulado está viva aqui, né, e o apóstolo Paulo deixa registrado isso nas suas cartas. Então você aprende com o propósito de glorificar a Deus com a tua própria vida, por um viver em obediência, que envolve o ensinar outros, e ensiná-los, inclusive, a ensinar outros. Você ensina as pessoas a necessidade de que elas têm de obedecerem a Deus, ensinando outros. Para Tito também, entre outros ensinamentos, Paulo o exorta a ensinar as mulheres mais velhas a instruírem as mais novas. Mais uma vez a dinâmica de discipulado, de cuidado. Então, uma igreja saudável caminha no discipulado bíblico, firmado na palavra, na exposição da palavra, crendo na suficiência das Escrituras para orientar o relacionamento de discipulado. Esse é o meu desejo como pastor dessa igreja, como teu irmão em Cristo, que a gente cresça
amadureça nesse cuidado, aprendendo, né, o que é viver em discipulado, em amor mútuo. É isso que Deus tem para nós, é isso que nós devemos nos esforçar, é por isso que nós devemos orar. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que esta verdade possa ser alicerçada no coração dos meus irmãos, no meu coração, que a nossa igreja amadureça a ponto de entender isso e viver esta marca de discipulado. Nos capacite, Senhor, precisamos disso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe você e até logo mais.